Se chegar um cara que é fundamentalista e ele falar pra você, não, porque eu discordo. Só que ele vai ter que comprovar Ele vai a comprovar com o quê? historicidade Aí o que ele vai dos fazer? fatos. Ele vai usar o quê? Fé e crença. Não, mas aí não, Mas tem. O fundamentalista usa o quê? não tem historicidade. Ó, vamos lá. De um fundamentalista deveria utilizar fundamentos. Usando essa palavra fundamentalista, eu entendo por fundamentação, ok? Qual é a fundamentação para um fundamentalista? Vai ser a Bíblia. Mas ele vai lidar com a Bíblia em que aspecto? Aspecto de fé e crença. Não aspecto de hermenêutica, de exegese, pelo amor de Deus. O fundamentalista não pega um outro, sei lá, uma carta de não sei quem ou um Ele vai achado espiritualizar arqueológico para comprovar a existência de Teófilo, por exemplo. Ele vai falar, não, Teófilo existe porque está escrito. Porque tá escrito. Entende? Não é aí onde eu digo. Porque está escrito a verdade? Não é porque está escrito na Bíblia que é verdade. Senão eu vou ter que falar que a serpente fala, a jumenta fala. Porque tá... Não, mas ele não é? A serpente não falou? Tá escrito. E não pode falar? Deus, aí como a linguagem apelativa. Deus não poderia usar a serpente. Não era Satanás que estava na serpente e separa. Então você tirou Satanás. Não, porque está habitando aqui, ó, no Apocalipse e Paulo escreveu. Aí separa assim. Fundamentalmente faz uma pergunta. Quando o escritor está escrevendo o livro do Gênesis, já existiu o livro do Apocalipse formado? Aí ele, não, mas e a revelação de Deus? Tá vendo? Essa é a linguagem do fundamentalista. Ele vai apelando, vai espiritualizando, sabe? É por isso que eu falo, não conhece hermenêutica nem exegese, pelo amor de Deus. Aí que rola confusão. Onde que rola? Aí onde que eu vou na exegese, na hermenêutica, aí o que acontece? Ele vai me ofender. Ele vai tentar apelar. Sim. E se eu usar a linguagem apelativa, eu vou apelar também. Então Deus pode? Só pode na Bíblia, né? E fora dela, não pode por quê? Vamos lá agora, vamos usar a sua linguagem fundamentalista. Deus, pega aí pra mim, coloca aí Gênesis 3, por favor. Vamos lá? Vamos usar o fundamentalismo agora. Você fica animado, hein, bicho? Gosta, aí cutuca. Vamos lá, vamos pegar o fundamentalismo. Vamos lá pra Gênesis 3. Vamos lá, Deus pode? Se Deus pode, Deus pode. Gênesis 3. Vamos lá. Vamos pegar lá o que Deus vai dizer pra cada um. Sobe um pouquinho. Isso. Vai subindo, pode subir, pode subir? Bicho, 50 capítulos. Sobe. Aí. Versículo 14. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Eu pergunto, por que as serpentes não voam hoje? Professor? Qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? Apenas para essa serpente, não as serpentes no plural. Então disse o Senhor Deus à serpente no singular, porque fizeste dito, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Por que as serpentes hoje, então, não andam e não rastejam? Porque a maldição foi apenas para uma. Aí você pega um crente fundamentalista, eu falo isso para ele usando a própria Bíblia, não tem resposta para me dar. Deus não só a maldição para uma só, não foi para todas, não. Entendendo agora? É assim que eu pego os fundamentalistas, usando a própria Bíblia deles, o próprio poder deles, o que Deus pode. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Vai falar o quê? Não tem o que falar. O que eles vão fazer? O senhor é um herege, o senhor é herético, o senhor não é letrado, o senhor vive na letra, o senhor não tem espiritualidade, o senhor não crê em Deus. Aí vem a ofensa, aí parte para de homem. É assim que eu pego. Qualquer um fundamentalista usa a própria Bíblia para provar para eles a que ponto chega a ignorância deles, mesmo espiritualizando o texto. Vamos usar o poder de Deus, então. Então, Deus amaldiçoou uma, não foi todas, não. Mas eles falam que é todas? Lógico, que todas as serpentes rastejam. Sim, sim. Você entende a que ponto chega a ignorância? Aí usa a própria Bíblia, igual quando eu fiz o vídeo. Quem mentiu foi Deus, não foi a serpente. Aí eles querem me trucidar. Como assim? Já se viu? Deus. Eu falei, a primeira mentira de Deus. Onde tá? Em Gênesis. Foi quando Deus mentiu pela primeira vez. Essa é uma coisa no senso comum, cara. Todo mundo fala essa parada da serpente, né? Que as serpentes foram amaldiçoadas por Deus e tinham pernas e passaram a rastejar, né? Entendeu? Mas tá escrito lá plural? Não, tá singular. Entende? É questão de leitura. É só ler o português e querer entender. Porque uma hora errada aí é Deus. Quer ver? Sobe pra mim, por favor. Mas assim, você não pode dizer também que a serpente, no caso, a espécie, entende? Sei lá, o animal. Não sei, tô perguntando. Vamos lá? Quer ver? Sobe. Coloca lá no início. 3-1. 3-1. Vamos lá. Olha isso daí. Ora, a serpente era o quê?
Todos os animais tem a- tinham. Todos os animais tinham astúcia. Todos. Só a serpente tinha o quê? Olha o detalhe. A palavra mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todos os animais eram astutos. Só que Deus deu só uma pitadinha a mais para ela. E a culpa é de quem agora aí? Deus criou todos os animais astutos. Porém, a serpente, Deus deu um pouquinho mais de astúcia, foi para ela. Você vê que é tudo objetivo da escritura da narrativa. Aí é onde eu pego o fundamentalista, meu filho. E se Deus é onipotente, onisciente, etc., ele já criou a serpente sabendo o que ela ia fazer, né? Então, ele não deu um pouquinho a mais? Só esse detalhe. A palavrinha mais é o detalhe de tudo aí. Foi Deus quem fez isso. Quem é que criou todos os animais? Está escrito lá. Quem criou todos os animais? Está escrito aí. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o seu Deus tinha feito. Foi Deus quem fez todos. Criou todos os animais. Mas para a serpente, Deus achou por bem dar um pouquinho mais de astúcia para ela. E é justamente ela quem... Será que ela enganou? Vamos ver se a serpente enganou. E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ela está afirmando a serpente. Não morrereis. Por quê? Olha o detalhe. Agora vai explicar o porquê é aquela conjunção coordenativa explicativa. Por quê? Porque Deus sabe. Olha o que a serpente está dizendo. Que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Olha o que a serpente falou para a mulher. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus disse isso? Não é porque vocês morrerão, é porque Deus sabe que se vocês comerdes, abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Por isso que Deus falou isso para vocês. Quer ver agora o que aconteceu? Sobe, por favor. Vamos ver se aconteceu o que a serpente falou para a mulher? Sobe, pode subir. Pode subir? Vai subindo. Aí, para. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. A serpente mentiu? Não. Deus está admitindo que a serpente falou a verdade. Quando os homens comeram, se tornaram como Deus, sabendo o bem e o mal. Tudo que a serpente falou, versículo 22, Deus aí, dizer. E onde que a serpente mentiu, então? A serpente não mentiu, a serpente falou a verdade. Quem mentiu foi Deus. A serpente falou para a mulher: não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus dizendo: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e como vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Olha aí, Deus admitindo que a serpente estava falando a verdade. E agora? Quem é que pecou aí? É isso que os crentes não aceitam. Porque eu uso a própria Bíblia para provar que a serpente que diz que foi usada por Satanás falou apenas a verdade. E está aí Deus admitindo no versículo 22 a verdade e assinando a verdade da serpente. Depois eu sou herege. É isso que eu não entendo. Ficou claro? Caramba, velho, bizarro. Tá escrito. Não é eu que estou inventando. Tá escrito aí, ó. É igual o fundamentalista gosta. Mas me prova na Bíblia. Quero que você me... Tá, tô provando na Bíblia pro fundamentalista. Quem mentiu não foi a serpente, quem mentiu foi Deus. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.